Olá, tudo bem? Hoje eu estou em Taubaté, na cidade natal, e neste vídeo eu mostrarei para vocês o Espaço Cultural Aviação do Exército. Bora lá? Essa estrutura do Forte Ricardo Picco, no início aqui era uma grande fazenda. Depois a prefeitura de Taubaté, dentro de um espaço dessa grande fazenda, montou um posto agropecuário no final dos anos 40, início dos anos 50. Esse posto ele funcionou até que essa área do posto agropecuário passou para a União e a União cedeu para o Exército. E o Exército instalou aqui uma bateria de artilharia antiaérea, isso no final de 1977. Essa bateria ela ficou aqui até janeiro de 1988, quando a aviação veio para cá. Então, por exemplo, esse casarão aqui do Espaço Cultural, o casarão do lado aqui, a casa do comandante, algumas estruturas que estão aqui atrás do casarão, são da época ainda do posto agropecuário. Também foram instalações utilizadas pela bateria de artilharia antiaérea. E aí depois, quando a aviação chegou em 88, começa um processo aqui de expansão, com muitas construções, muitas obras, para a construção dos hangares, dos pavilhões ali, o pavilhão do comando, os pavilhões da base, o centro de instrução e tudo que a gente está vendo hoje em dia. O projeto ele começa com as obras aqui do setor norte, que é da pista para cá, e a partir de 2010 o setor sul, que é da pista do lado lá. Mas vamos entrar um pouquinho aqui para a gente falar um pouco da história. Esse primeiro salão nós vamos entrar é para a gente contar um pouco a história desde a época da Guerra do Paraguai, que é a primeira vez que o Exército empregou um meio aéreo, até a criação da Força Aérea, quando o Exército passa a estrutura da aviação militar para a Força Aérea. E no corredor nós vamos falar da aviação após a recriação. O que acontece? A aviação nossa tem a fase dos pioneiros, que vai da Guerra do Paraguai até a campanha do Contra-Estado, quando o nosso patrono, o capitão Ricardo Picco, empregou um avião em combate. Aí depois tem o período da aviação militar, que vai de 1919 a 1941, quando oficialmente realmente o Exército teve uma aviação de asa fixa, um emprego de aviões. De 41 até 86 o Exército ele deixa de empregar meios aéreos, passa a não ter a aviação, né? E a partir de 86 o Exército recria a aviação, que é essa aviação atual, com o emprego de helicóptero de asa rotativa. Vamos entrar? Antes mesmo da criação da aviação militar, você teve vários movimentos ali, né? Teve a questão da Primeira Guerra Mundial, teve a questão também do projeto Tem Asas ao Brasil, e que até quem esteve envolvido com isso foi o Irineu Marinho, né? Dentro da ideia de desenvolver a aviação no Brasil. Tudo isso aonde, né? Uma coisa que eu gosto de comentar, que hoje a gente olha São Paulo como a maior cidade, o país, né? Centro econômico e tudo mais. Hoje, centro político, Brasília, mas o Rio de Janeiro era tudo na época. Era o centro político, era o centro econômico, era a referência, né? A nível brasileiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, era a capital. Então tudo acontecia lá. Ministério de Guerra, o Ministério da Guerra, que seria o Ministério do Exército, né? E o Ministério da Marinha estavam lá. E então, essa questão da aviação, ela começa a ser realmente desenvolvida no Rio de Janeiro. Aqui também, quando a gente fala do Juventino, começa
a aparecer quem? O tenente Ricardo Kik. Por quê? Porque o Kik, ele participou desses trabalhos também na área da aerostação. O Kik era de cavalaria, mas ele se envolveu com a aerostação. Inclusive ele quis subir junto com o Juventino no balão. O Juventino que não deixou. Deu para ele contar outras histórias, né? Deu para ele participar aí de outros momentos pioneiros aí. E o Kik, já em 1912, ele tira o brevet dele de piloto aviador na França. Do exército ele foi o primeiro a tirar. Que na marinha teve o tenente Müller, que tirou um ano antes. E nessa dele começar a voar com o avião, ele realiza um trabalho não só dentro da força, mas também no meio civil. E o exército, sabendo desse envolvimento do Kik com relação aos meios aéreos, ele já como um piloto, né? E vendo também isso daqui, vamos falar um pouquinho disso daqui, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? O Kik ali no Campo dos Afonsos, ele participa do que foi realmente a transformação do Campo dos Afonsos num aeródromo. E pode-se dizer que foi o primeiro aeródromo do Brasil, foi o Campo dos Afonsos. Ele vira até diretor técnico em 1912 do Campo dos Afonsos. Mas no mesmo Campo dos Afonsos, em 1914, é inaugurada a Escola Brasileira de Aviação, com esses hangares. Foi um trabalho realizado entre o governo, as Forças Armadas e um grupo de empresários italianos. A ideia da Escola Brasileira de Aviação era formar pilotos para o Exército e para a Marinha. Sempre lembrando que não existia Força Aérea na época como uma Força Armada. Só que essa escola ela funcionou durante 3 meses, mas não conseguiu brevetar ninguém. Paralelo ao que estava acontecendo aqui, o Exército decide criar uma companhia de aeronáutica no Batalhão de Engenharia no Rio de Janeiro e colocar o Kik, que já era piloto, como um instrutor-chefe ali dentro dessa escola. A ideia, desculpa, da escola não, dessa companhia de aeronáutica. A ideia dessa companhia de aeronáutica, criada no Batalhão de Engenharia no Rio, era receber os pilotos que fossem formados aqui na EBA, na Escola Brasileira de Aviação. Só que não formou ninguém. Só que ao mesmo tempo, o que estava acontecendo em 1914? Contestado. A guerra de contestado. E aí o general Setembrino, sabendo dos meios aéreos que tinha no Rio de Janeiro e do envolvimento do Kik em tudo isso, ele chama o Kik para operar com aviões na campanha do contestado. Então, aquela companhia de aeronáutica que a gente pega e fala, pô, para que serviu essa companhia de aeronáutica? Ela foi muito útil, foi importante para quê? Para montar a estrutura dos aeródromos de campanha e levar o material necessário para que o Kik e o Darioli, que foi o outro piloto que foi junto com ele, pudessem realizar os voos na campanha do contestado. Então, em 1914, é levado o material, constrói-se alguns hangares de campanha, né? Algumas pistas também, né? Campos de aviação ali para operar, leva-se os meios também, aqui está algumas imagens aqui, né? Contestado. E o Kik, em 1915, ele realiza o que foi o primeiro voo de um avião em combate, uma missão de reconhecimento no Brasil. Foi na campanha do contestado. Só que, infelizmente, né, teve um voo que ele foi realizar, que ele realizou, e seria até para lançar uma granada no local do conflito. No caso, ele estava com o Mohane tipo G, que era o asa média nesse voo, e devido às condições atmosféricas, ele teve que realizar um pouso forçado e acabou se acidentando nesse pouso. Aí tem dois pensamentos de como foi o acidente do Kik. Tem gente que fala que ele bateu numa araucária, na árvore típica da região,
E não, ele foi realizar um pouso forçado e acabou capotando na nave no pouso e veio a falecer. No local que ele caiu com o avião foi colocada essa cruz aqui. Essa cruz foi colocada por um morador local lá da região do conflito e é uma cruz que é de 1915, feita com dormente de trilho, então ela está nesse estado, mas é uma cruz aí centenária, né? E os restos mortais do Kiko hoje estão na frente do pavilhão. Aqui uma bomba, motobomba, que a gente chama de bomba Relumix. A motobomba você utiliza para quê? Você tem um reservatório, você está no meio do mato, está no exercício, precisa abastecer a aeronave. Você usa a motobomba com um reservatório flexível, querosene, que é o combustível dos helicópteros, é o querosene de aviação, para você poder abastecer. É equipamento a gente chama de equipamento de abastecimento em campanha, né? Isso aqui foi um simulacro, isso aqui foi utilizado para alguns ensaios em voo, como se o Pantera tivesse um míssil, foi utilizada essa estrutura aqui. Parece um foguete. Aqui os painéis que eu comentei, o painel do antigo Esquilo e do Fenech, o painel do antigo Pantera, hoje está tudo painel digital, e o painel do Cougar, que é o helicóptero maior, está desse jeito o Cougar também, ele não foi modernizado o Cougar. E aqui um motor Maquila 1, que é o motor do Cougar, que é o helicóptero maior. O Cougar ele tem dois, assim como o Pantera tem dois motores daquele ali, o Cougar tem dois motores desse aqui. Aqui esses helicópteros estão todos na mesma escala, escala 1/72, são modelos diversos, né? Diversos países do mundo e também de diversas épocas aí. Então tem modelo de helicóptero da década de 50, 60, 70, década de 80, né? Helicóptero americano, helicóptero aqui desse lado, helicópteros americanos, desse lado helicópteros russos, aqui helicópteros franceses e de outros países da Europa também, consórcios, né, com outros países da Europa. E para a gente também ter uma noção de dimensão, né? Se você ficou interessado em conhecer melhor o Espaço Cultural Aviação do Exército, venha fazer uma visita. O funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 10 às 11h30 e das 14 às 16h30. Já às sextas-feiras, o funcionamento é das 8h30 às 11h30. Não deixe de fazer a sua visita. O Espaço Cultural Aviação do Exército está localizado na Estrada Municipal dos Remédios, 2135, região do Itaim, no Forte Ricardo Kirk, sede do Comando de Aviação do Exército, CAVEX, em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos. Ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima!